Olá! Seja muito bem-vindo ao seu Boa Noite Notícias. Sextou, final de semana chegando e você tem um descanso merecido. Aproveite com sua família. Eu sou a Edith Monteiro e a partir de agora você acompanha comigo as notícias da Serra Geral e do mundo. E nós trouxemos hoje uma matéria que ainda é um tabu. A função do proctologista, você sabe qual é? O proctologista, também chamado de coloproctologista, é um médico especializado no diagnóstico e tratamento de doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Ele cuida de problemas como hemorroidas, fissuras anais, constipação, diarreia, doenças inflamatórias intestinais e câncer coloretal. Nos últimos tempos, nós tivemos a triste notícia de acompanhar a luta da atriz e cantora Preta Gil com um câncer coloretal. E isso nos trouxe um alerta. Como nós devemos estar atentos à nossa saúde para que nós possamos prevenir de uma doença tão drástica e dolorosa. E nós trouxemos a doutora Isabela, que é proctologista, para nos informar um pouco mais como nós devemos agir na prevenção e no acompanhamento de possíveis doenças como essa. Vamos acompanhar a nossa matéria de hoje? Roda a matéria. Doutora Isabela, como o câncer coloretal se manifesta e quais são os principais sintomas de alerta que as pessoas devem procurar? O câncer coloretal, ele se manifesta como dor abdominal, mudança do hábito intestinal, a pessoa que ia no banheiro frequentemente passa a ser mais ressecada ou então a ter diarreias, pode ter sangramento nas fezes, dor retal também ao evacuar. Então é importante observar as fezes. Isso, o formato das fezes também podem mudar quando o paciente tem um câncer coloretal. As fezes podem se tornar mais finas ou então fezes em bolinhas. E qual é o tipo de exame de rotina que a doutora recomendaria para a prevenção? Hoje em dia a gente utiliza o exame da colonoscopia a partir de 45 anos para todos os pacientes. Se você vier a ter algum desses sintomas que eu falei, o indicado é realizar esse exame antes. Também é importante a gente avaliar se o paciente tem história ou não de câncer coloretal na família, que aí o nosso rastreamento tem que começar antes também. Doutora, recentemente a cantora Preta Gil falou abertamente sobre a sua luta contra o câncer de intestino. Na sua experiência clínica, quais são os mitos e verdades mais comuns que os pacientes trazem para o consultório? Foi muito importante esse caso da Preta Gil para a gente, porque tirou um pouco o tabu da consulta com o coloproctologista e dos sintomas que os pacientes têm ao evacuar. Muitos pacientes trazem para mim que acham a colonoscopia um exame perigoso, que não querem fazer, mas ele é um exame imprescindível para o diagnóstico e prevenção do câncer de coloretal, porque a gente consegue ver as lesões, que são os pólipos, que são lesões benignas, mas que com o tempo podem virar câncer e retirá-las quando elas ainda não têm nenhum perigo para a saúde do paciente. Esse exame, doutor, ele é feito no consultório? Não, o exame da colonoscopia a gente precisa de um preparo com alguns laxantes, mas é um exame super tranquilo. O paciente ele tem uma sedação, então é um exame que o paciente dorme e só acorda no final do exame. Sempre a gente faz com um médico anestesista que auxilia na sedação, então é um exame super seguro. E quais são os fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer de colo e reto? E quais são as mudanças no estilo de vida, como dietas, exercícios, que podem impactar na prevenção dessa doença? Hoje a gente vê que teve um aumento, né, na incidência de câncer coloretal por causa da mudança do estilo de vida da sociedade. Hoje as pessoas consomem muita carne vermelha, muito alimento industrializado, processado. A gente vê também um aumento da obesidade, do etilismo, e tudo isso é fator de risco para o câncer coloretal. Então, qualquer coisa que você fizer que mude a sua alimentação, uma alimentação mais saudável, mais cheia de fibra, exercício físico, diminui o consumo de álcool, vai ajudar a prevenir o câncer coloretal. Muito obrigada, doutora Isabela. Nos trouxe aí a importância dos exames rotineiros, acompanhar com um proctologista, ter um médico da sua confiança e sempre lembrar que você deve cuidar da sua saúde sempre, porque a sua saúde é o seu bem maior. E vamos aos fatos rápidos? Oposição no Senado reuniu 41 assinaturas para apoiar pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Segundo Rogério Marinho, do PL, o número é suficiente para levar o tema à discussão. Caso Davi Alcolumbre, União, aceite pautar, Moraes já é alvo de mais de 30 pedidos da casa. A medida integra o pacote da paz, que também prevê a anistia aos presos de 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. A polícia deflagrou nesta quinta-feira, dia 7, operação no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, contra influenciadores digitais com mais de 35 milhões de seguidores, suspeitos de divulgar jogos de azar ilegais e prometer lucro fácil. Um deles, Maurício Martins Júnior, o Mau Mau, foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em imóveis de luxo. Entre os investigados estão Rafael da Rocha Buarque, Bia Miranda e as gêmeas Paola e Paulina de Ataíde. Segundo a polícia, o grupo movimentou 40 milhões em 2 anos e apresentava enriquecimento incompatível. Eles podem responder por organização criminosa, estelionato, propaganda enganosa e lavagem de dinheiro. A Gerdau anunciou o desligamento de 1,5 mil profissionais e a redução dos investimentos no país. A empresa é a maior produtora de aço do país, figurando entre os líderes mundiais do setor siderúrgico. A medida é uma proposta ao crescimento do metal importado, especialmente da China. A Fiocruz fechou parceria com a farmacêutica MS para produzir no Brasil canetas emagrecedoras, usadas no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 6, em Brasília, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O foco são medicamentos à base de liraglutida e semaglutida, como Ozempic e Wegovy. A parceria foi divulgada dias após a MS lançar a Oliri, primeira caneta emagrecedora feita integralmente no país. Ao menos 563 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em uma obra da Tal Construtora, em Porto Alegre do Norte, Mato Grosso. Segundo o Ministério do Trabalho, eles eram recrutados no Norte e Nordeste e viviam em situação degradante na construção de uma usina de etanol. A operação começou em 28 de julho e flagrou alojamentos insalubres. O incêndio no local pode ter sido provocado pelos próprios trabalhadores em protesto contra a falta de energia e água potável. Pequenos e médios municípios de Minas Gerais temem queda na arrecadação e corte de serviços básicos, como a tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, como café e minérios. O presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão Ferreira, diz que o prejuízo pode chegar a dezenas de bilhões de reais, afetando especialmente cidades que dependem do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A prefeita de Nova Porteirinha, Elbi Brandão, alerta para os riscos em áreas como saúde e educação, enquanto a presidente da Frente Mineira de Prefeitos, Jussara Menicucci, destaca impacto em exportadores como Guaxupé, que vivem do café. É isso aí, não perca atualizações nas nossas redes sociais durante o dia todo. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. A devastação de incêndios. A cidade ser consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Você sabia que incêndios em torno de unidade de conservação podem se alastrar através dos ventos? Jamais coloque fogo nesses locais. Você pode estar contribuindo para a morte de animais e a destruição da natureza. Em casos de incêndio, ligue 193. Bombeiros Militar de Minas Gerais. Você sabia que em Minas Gerais existe um hospital referência em devolver a audição especialmente para crianças? Isso mesmo, gente. A criança nasce com problema de audição, é surda e enfrenta imensas dificuldades durante a vida. Mas existe um tratamento que pode ajudar. Se você tem um parente, alguém na sua casa que precisa dessa ajuda, eu vou apresentar a vocês o Hospital Evandro Ribeiro, em Juiz de Fora. O Hospital Evandro Ribeiro atende pelo menos 10 mil pessoas todos os meses. É referência, como eu disse, na questão da audição
e de um implante chamado coclear, uma cirurgia que devolve a tranquilidade a famílias, devolve a possibilidade de que crianças e adultos voltem a escutar. São praticamente 300 cirurgias todos os meses, bancadas pelo SUS, hein? Dinheiro público a favor da população. Quem iniciou essa obra do Hospital Evandro Ribeiro é o doutor Evandro Ribeiro, que está aqui conosco. Doutor Evandro, por que surgiu isso, a ideia do senhor em começar esse trabalho aqui, especialmente na área de audição? Isso aí foi um sonho meu, desde a época quando eu fui fazer minha residência médica no Rio de Janeiro. E aí surgiu a oportunidade, a ideia, aos poucos, de eu ir criando esse hospital, com a ajuda da minha esposa, Virgínia, e agora os filhos aqui que estão cada vez mais crescendo o hospital e o serviço, inclusive com o Instituto Evandro Ribeiro. É interessante, eu brinco que normalmente a gente vê um nome, né? Pensa assim, a pessoa já morreu há muitos anos, né? Mas está aqui o doutor Evandro e vai viver muito, tem boa saúde, que em nome de Jesus viva bastante. Mas o senhor imaginou que chegaria ao tamanho dessa... Hoje os senhores são referência em Minas Gerais nessa questão do implante coclear. Hoje nós somos referência no estado de Minas na questão do implante coclear e das próteses implantadas. Com a graça de Deus, estamos podendo ajudar muita gente, muita criança com deficiência auditiva. Que Deus permita da gente poder continuar assim. Olha, com grande alegria, assim, um grande orgulho que recebemos hoje a visita de um senador da República em Juiz de Fora, principalmente na nossa instituição Evandro Ribeiro. Estamos extremamente felizes porque sabemos da importância do papel desse parlamentar no Brasil, os trabalhos que ele vem fazendo ao longo de todo o mandato dele, e para a gente vai ser uma parceria que ele confia em nós e vai ser uma parceria maravilhosa. Ele vai poder ajudar imensamente o cidadão na área da assistência à saúde. Então vai ser assim de grande valor para nós essa parceria com o senador Carlos Viana. Doutor Evandro Ribeiro Filho, o implante coclear ele é indicado para que tipo de deficiência, doutor? Como é que a família pode chegar a essa possibilidade da criança voltar a escutar? Hoje a gente atende 117 municípios de Minas Gerais. O implante coclear ele é para aqueles pacientes que não fazem não conseguem mais utilizar a prótese auditiva, então a gente entra com a cirurgia do implante coclear, que é o famoso ouvido biônico, e retoma a adaptação, retoma a reabilitação auditiva daquela criança que passaria a não ter audição e volta a escutar normalmente. Esse encaminhamento é feito pelo SUS, pelas prefeituras, a Secretaria Municipal de Saúde? Perfeito. Todo paciente que tiver a indicação, ele procura a Secretaria Municipal de Saúde e com isso a regulação direciona esse paciente para o nosso serviço. Muito obrigado, doutor Evandro. Pois bem, gente, viram aí a importância da saúde pública, do investimento, como estamos aqui no Evandro Ribeiro, o quanto nós temos profissionais capacitados. Às vezes a gente critica tanto o Brasil, né, pelos problemas que a gente tem, problemas qualquer lugar do mundo tem, mas o Brasil também tem soluções para quem precisa. E eu, como senador, feliz em ter visitado o hospital, conhecido essa obra e passar agora a ser apoiador com emendas, dinheiro público, para que eles possam ampliar esse trabalho. Olha que alegria, uma família ter uma criança voltando a ouvir. Deve ser uma satisfação muito grande, né, doutor Evandro? Cada adaptação é uma emoção única ali para a gente. Doutor Evandro, pai, para o senhor também são centenas de famílias que os senhores ajudaram. É uma sensação que está sendo cumprido o dever todos os dias? Com certeza, isso aí é uma satisfação muito grande, a gente poder ver uma criança ou mesmo um adulto poder socializar com a família, poder... não tem explicação, é só para quem convive aquilo ali no dia a dia e vê, é uma coisa emocionante. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor. Parabéns, doutor Evandro. Obrigado a todos os funcionários do Hospital Evandro Ribeiro, parabéns pelo trabalho. E a política tem jeito, gente. Tem que ter resultado, transparência, compromissos.
É isso que a gente tem que cobrar daqueles que, como eu, nos representam lá em Brasília. Deus abençoe a todos. Em Minas, tem senador, hein? Minas tem senador. Voltamos e trouxemos uma matéria interessante. Nós estivemos em contato com a ASCAGE, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos de Janaúba. Nós conversamos com Tatiane, que é a presidente da associação, e falamos um pouco sobre o empreendedorismo, o empoderamento feminino, porque a maioria das pessoas que trabalham lá são mulheres. E lembrando que estamos no Agosto Lilás, demonstramos o trabalho que a ASCAGE tem também de acolhimento de mulheres, empregando mulheres, orientando e ensinando uma nova profissão e valorizando a reciclagem na nossa cidade, porque quando você recicla, você contribui com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Vamos acompanhar a matéria? Tatiana, a sociedade ainda enxerga o lixo apenas como resíduo descartável. Como vocês da ASCAGE trabalham com esse material, transformando em matéria-prima aquilo que a sociedade entende que é apenas lixo? Aqui a gente entende que é luxo, né? Porque a gente recolhe o que a sociedade não quer mais e transforma em fonte de renda. Tatiana, qual é a função da ASCAGE e quantas pessoas você tem trabalhando aqui com você hoje? A função das ASCAGES é fazer o recolhimento de materiais recicláveis e hoje a gente tem em torno de mais de 20 pessoas. Tatiana, como a ASCAGE transforma o que a sociedade entende de lixo em luxo? A gente recolhe os materiais recicláveis e devolvemos para a sociedade em forma de matéria-prima. Assim, a gente ajuda a contribuir com o meio ambiente. Tatiana, nós estamos no Agosto Lilás, mês do enfrentamento à violência contra mulheres. Como a ASCAGE acolhe e orienta essas mulheres em uma nova forma de renda? A associação, ela acolhe essas mulheres porque a gente entende que mulheres que passaram por problemas de violência precisam de uma fonte de renda para se iniciar numa nova jornada, né? E aqui a gente tem o apoio do assistente social que ajuda a gente nesses momentos. A gente também está buscando psicólogos para poder vir dar palestras e ajudar. E a ASCAGE vai estar sempre de portas abertas para acolher e ajudar essas mulheres nessa nova jornada. Tatiana, quais são os contatos para quem interessa em maiores informações da ASCAGE? Os contatos são 38 991 61 11 46. Nesse número vai falar com o gerente da coleta seletiva, Vanderlei. Temos também outro que nesse número vai falar comigo, 38 92 16 26 13. E também temos o Instagram da coleta seletiva. É só entrar lá e colocar coleta seletiva. Muito obrigada, Tatiana, e todas as meninas e rapazes também que lá trabalham. Essa associação é de suma importância na nossa cidade, tem a parceria da Prefeitura Municipal de Janaúba também, e além do trabalho que é feito com a limpeza urbana, eles trabalham também devolvendo para a nossa natureza os produtos de forma sustentável. Então, para você que tem em casa lixo que é reciclável,
Fique atento à coleta seletiva, separe de forma correta vidro, papel, plástico e lembre-se, você também tem um papel importante para contribuir com a limpeza da nossa cidade, com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. E vamos às ocorrências policiais? Ocorrências policiais. Um homem de 36 anos foi encontrado morto nesta quinta-feira, dia 7, em Jaíba, após seus pertences e bicicleta serem achados às margens de um canal de irrigação. Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares e amigos tentaram localizá-lo pela manhã sem sucesso. Os militares de Janaúba iniciaram buscas submersas no ponto onde ele havia sido visto pela última vez e localizaram o corpo, que foi retirado da água e encaminhado à Polícia Civil. A corporação reforça os cuidados em áreas com canais, rios e represas, especialmente em regiões rurais, onde o socorro pode demorar. A Polícia Civil prendeu 4 homens e apreendeu mais de 170 mil barras de crack e cocaína em Curvelo, nesta quinta-feira, dia 7. A ação começou após denúncias sobre entrega de drogas para abastecer pontos de venda na cidade. Durante o monitoramento, os policiais encontraram entorpecentes em uma casa e em uma empresa usada como base logística, onde também havia dinheiro, veículos e equipamentos. Os suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, e as investigações continuam. Um homem foi preso preventivamente por invadir o gabinete de um juiz e ameaçar incendiar o Fórum de Várzea da Palma, no norte de Minas. O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 4, e ele é investigado por ameaça, desacato e perturbação do trabalho alheio. Considerado de alta periculosidade, com histórico criminal que inclui homicídio e roubo, o suspeito foi localizado nesta quarta-feira, dia 6, no bairro Nova Esperança. Segundo a Polícia Militar, ele apresenta instabilidade psiquiátrica. Na data de ontem, dia 7 de agosto, a Polícia Militar foi acionada para verificar um possível homicídio tentado. No local, as equipes se depararam com uma vítima apresentando 2 perfurações de arma branca na região do tórax. Após diligências, o suspeito foi encontrado e preso. As investigações continuam. Durante patrulhamento no bairro Clarita, em Janaúba, a Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos uma arma de fogo, 71 buchas de maconha já embaladas para venda e dinheiro em espécie. O material foi encaminhado para a polícia e o homem se encontra preso. Durante patrulhamento pelo bairro São Lucas, a equipe policial abordou um indivíduo com o qual foram apreendidos 6 tabletes de maconha e 2 balanças de precisão. Diante do exposto, o abordado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido e as investigações continuam. Na data de ontem, dia 7 de agosto, a equipe policial efetuou a abordagem de um suspeito no bairro Cidade Alta, em Porteirinha. Durante a ação, foram apreendidos 53 pedras de crack, dinheiro, 6 buchas de maconha e 2 barras pequenas de maconha. O indivíduo foi preso e conduzido à delegacia juntamente com o material apreendido. Ocorrências policiais. É isso aí, as notícias não param. Não se esqueça, acompanhe nas nossas redes sociais durante o dia todo notícias quentinhas. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. A devastação de incêndios A cidade ser consumida pelas chamas. Incêndio. A melhor maneira de combater é a prevenção. Você sabia que um incêndio em lote vago pode se propagar, causando prejuízos e atingindo residências? Seja consciente e limpe o seu terreno sem o uso do fogo. Em caso de incêndio, ligue 193. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Senador presente, convido ele, Carlos Viana, vem chegando nosso senador, uma selva de parada, vem de Carlos Viana. O nosso representante do Senado, parabéns, obrigado, senador Carlos Viana, pela presença conosco. Hoje é dia de rodeio. É dia de festa,
uma das mais tradicionais e queridas de toda Minas Gerais. Nós estamos em Araújos, no centro-oeste da nossa Minas Gerais. Olha que festa Araújos nos recebendo hoje, gente. Araújos, cidade com uma lavoura, uma agricultura fortíssima, perto de 11 mil habitantes, uma cidade que cresce cada vez mais. Um povo tranquilo, um povo feliz e um povo que gosta de receber bem. É isso aí, Araújos. Eu queria agradecer em nome do rodeio de toda a população de Araújos ao nosso senador Carlos Viana pela presença aqui hoje. Como o senador que mais viaja por Minas Gerais, dia de conhecer de perto essa Araújos querida. Na arena do rodeio, as autoridades, os secretários, vereadores, os prefeitos da região, todos eles recebidos de uma maneira muito especial. E eu, como senador dessa Minas Gerais, me sinto orgulhoso de participar dessa festa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua trajetória lá no Senado, que nos represente muito bem. Eu tenho certeza que estamos bem representados. Boa noite, senador. Uma boa noite a todos de Araújos. Uma alegria conhecer, estar aqui pela primeira vez numa cidade em que hoje pude conhecer parentes, pessoas da minha família que já fazem parte da história de Araújos e que me receberam hoje, o senhor Rafael, Rodrigo, o Carlos Viana. Deixar um abraço a toda essa família Viana aqui faz parte. E ao nosso prefeito Márcio, meus parabéns pelo trabalho, pela sequência que tem feito de crescimento da cidade. Como senador, é minha função ajudar todas as regiões de Minas Gerais e a gente percebe aquelas que quando a gente deposita confiança, elas logo deslancham. E Araújos está entre as cidades que a gente pode dizer mais bem administradas hoje em Minas Gerais. Meus parabéns pela festa. E em Araújos, uma surpresa especial. Uma parte da minha família que eu não conhecia, gente que veio para cá há mais de 100 anos e que hoje fazem parte da história. Momento emocionante poder conversar com eles sobre a família, os antepassados e a nossa herança. Viana trabalha muito, hein? Obrigado a eles que me receberam lá de maneira especial. É isso, gente. Viana por Minas em Araújos. Vocês conhecem o nosso trabalho. Responsabilidade, transparência e resultados. Minas tem senador, gente. Minas tem senador. Então é importante que tenha essa representatividade, tenha esse lugar de fala, tanto para os jovens negros, tanto para as mulheres negras, para todas as pessoas negras que têm a oportunidade de se ver na TV. E se ver na TV, não nesse lugar forjado que é colocado um estereótipo. Se ver na TV como o nosso povo negro é. Com a nossa cultura, com a nossa alegria, com a nossa história, com a nossa trajetória, com a nossa ancestralidade. E representatividade importa, e principalmente para quem está em formação, como as nossas crianças e os nossos jovens. Voltamos e trouxemos um tema importante. Hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E na entrevista com Fernando Lucas, nós trouxemos uma convidada muito especial. Nós trouxemos a doutora Larissa Alves Ruas, ela que é especialista endocrinologista. Vai falar um pouco mais para nós como você deve manter uma alimentação saudável, fazer exames rotineiros e cuidar da sua saúde, porque sua saúde é o seu bem maior. Roda a entrevista. Olá, Janaúba, olá, região da Serra Geral de Minas, norte de Minas, Brasil, olá, mundo! Já estamos ao vivo pelo YouTube e também canal 26.1, Rede Minas TV, Serra Geral, a sua TV. Sejam bem-vindos a mais um Fernando Lucas Entrevista aqui no Boa Noite Notícias. E hoje, né, encerrando a noite, chegando já no finalzinho do dia,
Hoje é um dia, gente, que é dedicado ao combate ao colesterol. Então, nada melhor para falar sobre o assunto que uma doutora especialista no assunto, a médica, nossa amiga, doutora Larissa Alves Ruas. Ela é endocrinologista. Falei direito? Aí, seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos. Então, é um tema porque é saúde. Quando envolve saúde, a gente tem que levar o máximo de informação possível, né, para as pessoas, para elas se inteirarem do que pode fazer, do que pode melhorar, do que pode se resguardar. E como hoje é o dia do combate ao colesterol e é a sua área, o que é colesterol? Bom, colesterol é um tipo de gordura, né, ou lipídio que a gente chama. Na verdade, ele é produzido pelo nosso próprio organismo, né, principalmente pelo fígado, e também através dos alimentos. O colesterol, ele serve para formação tanto das membranas celulares, né, a produção de vitamina D, que no caso ajuda ali na absorção de cálcio e também da saúde óssea, né, produção de hormônios como o estrogênio, a testosterona, o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, e também na absorção dos alimentos através dos ácidos biliares. Então, é uma gordura, né, que quando em excesso, que faz mal. Não é ruim ter colesterol mesmo, porque o nosso corpo depende disso, né? Porque senão a gente nem estaremos vivos, né? Essa era uma pergunta, porque eu já ouvi falar que tem um colesterol bom. Sim, a grande questão é, todos nós temos colesterol, tanto bom quanto ruim, certo? Mas o que leva à questão da doença em si, né, que é a dislipidemia, é o desbalanço entre bom e ruim. O colesterol bom é o HDL, que é o colesterol que leva a gordura que está na periferia, né, que está no nosso organismo, para o fígado, para ele ser metabolizado e ser eliminado. Já o colesterol ruim, que é o LDL, ele leva a gordura produzida no fígado para a periferia, né, para o sistema. E isso, quando em excesso, isso pode produzir aterosclerose, que é o quê? O entupimento ali das artérias. É aí que é o ruim da coisa, né? Que é o ruim da coisa. E como que a gente absorve isso? Como é que chega o colesterol ruim ao nosso corpo? O que causa isso? Então, existem vários fatores, né, que pode estar determinando isso aí. Como eu te falei, o nosso próprio corpo produz. E também através da alimentação, principalmente com alimentos, né, saturados e trans, que a gente fala. Alimentos, vamos dizer assim, os alimentos industrializados, né? Ou seja, que o mundo hoje consome em demasia. Eu falo que o que não for raiz, né, assim, do ponto de vista de natureza e tal, a grande maioria das coisas, né, ou pelo menos uma grande parcela, vai ter ali uma gordura saturada, excessiva, né? Muitas vezes ali com excesso de sal também, que é outra questão que a gente depois tem que pontuar. Mas, assim, podemos ser, a própria obesidade é um fator de risco para colesterol alto, o diabetes, o hipotiroidismo, o sedentarismo, né, o consumo alimentar, e tem pessoas também que já têm essa predisposição genética. Existe natural. Tem gente que tem defeitos, que eu falo, né, assim, de receptores, e isso o colesterol dessa pessoa, mesmo ela tendo boa alimentação, muitas vezes, por ter este defeito genético, vai ser elevado. Essas pessoas geralmente têm que ser medicadas. Ela foge da regra, então. Ela foge da regra. Não é o comum, tá? As pessoas não têm, assim, esse problema genético, geralmente está relacionado mais com a questão de alimentação, sedentarismo mesmo, e ganho de peso, mas existem também as formas genéticas também. Doutora, inclusive eu passei por uma bateria de exame com ela recentemente, ela falou que eu estou igual um coco, viu? Tá tudo em ordem, que colesterol, tá tudo bacana. Mas não pode descuidar. Não pode relaxar e descuidar. Não, mas eu pratico exercício, eu tenho meus meios de cuidar. E quais são os cuidados? Evitar certas situações, certas coisas, certos alimentos, não é assim? Então, os alimentos, né, saturados e trans, né, que são esses alimentos industrializados. Mas no caso é evitar, não é eliminar, evitar, não. Justamente. Assim, quando você tem a sua base... Desculpa, eu quis dizer diminuir, não evitar totalmente. Quando você tem a sua base, uma boa alimentação, não vejo problema, né? Na média, né, se mantém. Né, assim, ter um aperitivo ali, aqui, né, assim, mas assim, na grande maioria das vezes, o que você tem que estar consumindo são os alimentos mais naturais mesmo, fruta, verdura, legume, leite, carne, ovos, né? Eu falo que é o que Deus mandou.
tá? O que nós homens produzimos geralmente tem alguma pitada ali de gordura ou de sal, né? Que são ali os aditivos. Até que é para manter eles em condição de consumo, né? Isso. E o colesterol, a partir do momento que a pessoa ela tem essa predominância ao corpo absorver e está em tese enfermo de colesterol, tem cura? Ou é alguma coisa que tem que ser cuidada? Eu falo que hoje em dia as doenças, principalmente essas doenças endocrinológicas, elas muitas vezes não têm cura, mas têm controle. Né? Não necessariamente usar remédio, mas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está ali com colesterol alto, você vai pedir ele para fazer algumas mudanças, né? Desde dieta, atividade física, manutenção de peso. Uma reeducação. Uma reeducação na vida, né? Na vida. E ali aquela pessoa vai melhorar o colesterol, vai melhorar a glicemia, vai melhorar o peso, vai melhorar a pressão. Beleza, está curado? Sim e não, porque se ela voltar para aquele estilo de vida anterior, vai ocasionar. Ele vai voltar com os mesmos problemas, né, de antes. Então, eu falo que é uma cura parcial, tá? Assim, é uma remissão, né? Tá curado, mas só que tem que prestar atenção para não voltar. E existe alguma predisposição de idade para isso ou não? Geralmente, né, depois dos 40, 45 anos, a tem predisposição uma é predisposição maior. Mas não é a regra. Também pode ser não que é regra. Mais novo. Essa semana mesmo eu peguei uma adolescente, né, de 13 anos que estava com colesterol elevado. É claro que a primeira medida que a gente fez, né, conversei com ela e tudo, é realmente tentar melhorar a alimentação, porque dentro da alimentação dela, o que foi visto é que muito consumo de fast food, né? Alimentos realmente ricos em colesterol, ricos em gorduras. Então, caso essa menina, né, não venha a não melhorar, aí sim a gente vai lançar a mão, talvez, ali, de uso de medicamentos. Além das informações que a gente tem acesso hoje, muita informação, claro, a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê na internet, então, mas tem as fontes sérias, né? Sim. E é por isso que a senhora está aqui, por isso que você está aqui, porque é informação séria com uma pessoa que entende do assunto, estudou para isso. Mas existem os mitos em torno do colesterol, por exemplo, ovos. Se pode comer, não se pode comer. Eu não considero o ovo um vilão, não. Mas não existe esse mito? Existe o mito, mas assim, tudo dentro de uma dieta balanceada, né? Porque foi como eu falei, a gente tem necessidade de comer assim, gorduras, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, tudo isso dentro de uma dieta é bem-vindo. Só que você não vai comer uma caixa de ovos, né? Todo dia. Todo dia. Então, assim, pode comer ovos? Pode, mas talvez ali é um ovo, aí você balanceia, né? Assim, dentro daquela dieta, né? Que às vezes é interessante passar também por uma nutricionista, né? Para ver se aquele padrão alimentar se está condizente com o que você necessita. Eu não vejo problema nenhum manter o ovo, mesmo porque o ovo também ele é rico também em proteínas. Ele pode ajudar de outra forma. Também pode ajudar. Não vai ser o ovo, não adianta nada. Não é o vilão, não, não né? adianta nada você não comer ovo, mas está ali sedentário, fumando, né? Bebendo e ou comendo. Seja, tudo além, né? Tudo além. Então, eu entendo que é o equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio na alimentação, na atividade física, no sono, no estresse, entendeu? Um bom sono. E deixa eu te perguntar, a pessoa tem o colesterol. A senhora até explicou mais ou menos que é o entupimento de vista, mas o que ocasiona diretamente no corpo a situação de gravidade do colesterol? O que pode ocasionar na saúde da pessoa? Geralmente, o colesterol, a doença de colesterol, ela é silenciosa. Então, muitas Quando vezes... se detecta, já está meio que a bomba explodindo. Justamente. Muitas vezes a gente não tem ali sintomas, né? Pode até passar ali, uma perna cansada, um cansaço, sabe aquele cansaço que está todo mundo estressado hoje em dia, né? Pode até... Avalia que é o cansaço pelo estresse, mas na verdade pode ser já um sinal da doença. Mas assim, o ideal mesmo é fazer, né, o exame, né, o perfil lipídico, que tem essa avaliação dos níveis de colesterol. Acompanhamento periódico, procurar... E lembrando que, assim, existe sim uma taxa, né, considerada ideal de colesterol, mas também depende da população. Por exemplo, uma pessoa rígida, sem problemas nenhum, um LDL colesterol, por exemplo, tem que ser abaixo de 130. Mas se eu sou um cardiopata, se eu já infartei, né, se eu já tive uma trombose, aí eu tenho que ser menos. Não, cada caso é um caso. Individualizado, cada caso é um caso. E
a área da medicina especializada para tratar e cuidar disso, que é a sua, poderia explicar então como é que as pessoas têm acesso a isso, a endocrinologia? Bom, o endocrinologista é um médico, né, especialista, na verdade, nas glândulas, né, trabalha com outras áreas também, né, colesterol, diabetes, tireoide, crescimento, puberdade, várias outras, né, osteoporose. Puberdade? Ah, então eu vou lá. Você já passou da puberdade, né? Um pouquinho. Andropausa, sim, menopausa, né? É claro que também é associado ali muitas vezes com outras especialidades, como a ginecologia, às vezes reumatologia, ortopedia, ninguém toma a área de ninguém, né? E também com a nutrição, mas assim, tem tanto no ponto de vista, né, pelo SUS, quanto a nível particular, e aí cabe, né, a pessoa se propor a cuidar, necessidade, né? Na verdade, eu entendo que depois dos 35 anos, todo mundo merece um check-upzinho, só para ver se está tudo certo. Só confirma para mim, como é que foi o meu check-up aí? Foi bem bacana. Ah, então tá. Nós estamos chegando no final. Parabéns. Obrigado. Nós estamos chegando no final aqui da entrevista e a gente se propõe, enquanto comunicador, é isso, levar esse tipo de informação para o público, para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, não têm esse tipo de informação, saber que tem jeito de se cuidar, de ter uma vida saudável a partir do momento que você se propõe a isso também, não é verdade? Quer deixar algum recado final? Eu só queria agradecer mesmo o convite, né? Agradecer ao pessoal que está nos assistindo e uma boa noite a todos. Quem agradece somos nós, da TV Serra Geral, e eu em particular, por ter te convidado e você aceita o convite. Obrigada. Tá joia? Então é isso, mais um Fernando Lucas Entrevista. Na segunda-feira estaremos de volta. Espero vocês. Muito obrigada, doutora Larissa, pelas importantes informações que você nos trouxe. Muito obrigada, Fernando, nosso jornalista colaborador, sempre trazendo entrevistados de grande importância e que cada vez mais contribuem para o aumento do nosso conhecimento, para que a gente possa estar sempre se preparando, cuidando da nossa saúde e cuidando das pessoas que estão ao nosso lado, que nós amamos também. Vamos ao clima-tempo? Em Janaúba, 27 graus neste momento, mínima 17 graus, máxima 32 graus. Sem probabilidade de chuva, umidade relativa do ar em 33% e ventos a 6 km por hora. A temperatura não para de subir, mas nós não deixamos de te alertar sempre. Cuide da sua saúde, beba bastante líquido, pratique exercícios físicos e lembre, construa memórias afetivas com as pessoas que você ama, porque sua saúde é o seu bem maior. E eu quero pedir à nossa produção para colocar logo aqui abaixo o número do nosso WhatsApp, 38380106. Esse é o seu canal direto com a TV Serra Geral. Mande suas dúvidas, soluções, críticas, fale sobre o seu bairro, fale sobre sua rua, fale conosco os problemas que você tem por aí, para que nós possamos ajudar a resolver. E não se esqueça, nós temos também o EPAMIG Responde, uma parceria da TV Serra Geral com a EPAMIG. Você que é produtor rural, mande suas dúvidas para cá, nós estaremos encaminhando para a EPAMIG e eles estarão respondendo para melhor lhe auxiliar no aumento da sua produtividade da sua lavoura. E para você que esteve conosco até agora, muito obrigada. Tenha um excelente final de semana, curta com sua família, vá à barragem, vá ao Copo Sujo. Janaúba tem diversos lugares legais para você frequentar nos finais de semana e cuide do bem maior que é a sua família. E nós estaremos aqui na segunda-feira e eu aguardo você às 20 horas. Não se esqueça, você tem um compromisso marcado comigo. Muito obrigada, um excelente final de semana.